Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para dar aquela olhadinha na energia dessa semana, canalizar uma mensagem aí de paz, de amor, para a gente atravessar os próximos dias aí com bastante energia, uma energia positiva, né? Isso é o mais importante. Essa semana a Lua sai da sua fase cheia e na quinta-feira ela entra na sua minguação, no processo, né, de minguação da luz. Processo importantíssimo para a gente entrar o próximo mês com uma energia diferente, entrar o próximo ciclo de lua com uma energia diferente. Quando a gente aproveita bem a lua minguante, eu aprendi isso muito, gente, na prática, exercitando mesmo, vendo isso na minha vida. Esse é um momento tão importante do ciclo e quando a gente faz o aproveitamento dele, olhando para dentro, se conectando com cuidado, sendo testemunha daquilo que está acontecendo, testemunha real, presente daquilo que está acontecendo na nossa vida, a gente consegue fechar ciclos nessa época, a gente consegue observar coisas que precisam ser deixadas para trás, que precisam, né, de alguma maneira ficarem para um outro momento, para uma outra hora, para uma outra circunstância. Em algumas situações a gente precisa colocar uma distância, a gente vai ter que colocar alguns limites, a gente vai ter que colocar novas regras. E em outras situações a gente já pode começar a arar a terra, né? A gente já pode começar a trabalhar de uma maneira diferente para trazer novos frutos para a nossa vida. É na lua minguante que a gente faz esse balanço. É na lua minguante que a gente reduz o ritmo e presta atenção naquilo que a gente já fez e naquilo que a gente vai fazer. Mais do que aquilo que se materializou ao nosso redor, mas aquilo que circulou dentro dos nossos campos, dentro do nosso campo mental, dentro do nosso campo energético, dentro do nosso campo físico, né? Como é que ficou o nosso corpo esse mês? É na lua minguante que a gente vai reparar. Inclusive os últimos dias da lua minguante são dias muito especiais para a gente reparar qual foi o impacto do último ciclo no nosso corpo. Como que a gente pode trabalhar as nossas energias, os nossos coeficientes energéticos de maneira diferente, né? Ao longo dos próximos dias, quando a lua entra na sua fase nova, a gente já vai estar o quê? Renovado. A gente vai ter regenerado, se refeito de muitas coisas e deixado muitas outras para trás. Isso é muito importante. A gente conscientemente fazer esse processo de soltura, de desapego, de tirar aquela roupa antiga e colocar uma roupa nova, né? Tô falando obviamente aqui de uma forma metafórica, mas a gente fazer esse movimento de transformação interna de forma consciente, quer dizer, a gente está pensando nisso, a gente está calculando isso, a gente está olhando para isso, sendo testemunha desse movimento, testemunhas presentes, em que observa, que acompanha, que enxerga o que está acontecendo. É um excelente período do mês. A nossa energia cai, naturalmente a gente fica um pouquinho mais introspectivo. Algumas pessoas, de acordo com o mapa pessoal, sentem uma certa melancolia, ficam um pouquinho tristes, mas isso não é um problema em si, isso tende a passar. Passou a lua, a energia volta, né? O movimento volta. É importante a gente aproveitar esses ciclos de maneira muito fresca. Quando eu digo fresco, né, é estar ali todo dia como se fosse um novo momento, uma nova oportunidade. A gente precisa aprender a ter esse olhar de frescor para a nossa vida todos os dias, inclusive para as mesmas situações que a gente repete, que a gente revive todos os dias, para os encontros, para as relações, para as pessoas, trazer esse frescor. Na lua minguante a gente ganha essa necessidade ainda maior, quer dizer, a gente precisa fazer esse esforço consciente para a gente trazer esse frescor. Senão a gente acaba mergulhando numa frequência às vezes muito baixa e fica difícil para a gente fazer esse processo de refazimento para começar o ciclo de novo, tá? Quinta-feira também Mercúrio sai do seu movimento retrógrado e o que eu sempre aviso para os meus alunos, para os meus clientes, para as pessoas que passem atendimento comigo nessa época, para ficar atento aos dias que sucedem o final do movimento retrógrado de Mercúrio. Quando ele volta para o movimento direto, existem alguns dias aí em que acontece essa transição. Esses dias costumam ser os dias onde a gente mais vai se sentir exigido nesse sentido, né? De prestar atenção, diminuir o ritmo, estar presente, fazer as coisas de uma forma muito atenta para evitar a dispersão típica de Mercúrio retrógrado.
É só isso, gente, não precisa ter medo, não precisa ficar assustado e nem evitar coisas. Eu sempre alerto os meus clientes, principalmente aqueles que estão nessa época fazendo a transição, para, por exemplo, ouvir a gravação da leitura do ciclo ou do mapa astral depois que passou essa fase. Por quê? Porque esse é um ciclo onde até aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está captando, parece que fica um pouco coberto por nuvens, as coisas ficam um pouquinho mais difíceis de serem captadas. Isso é natural, isso faz parte do processo. Passado esse momento do ciclo, a coisa volta ao normal. Então, vai devagar, presta atenção em como está a tua energia, como está a tua disposição e vai fazendo os ajustes necessários. Isso sempre funciona em todas as situações astrológicas, energéticas, pessoais, enfim. Quase sempre é remédio para tudo, tá, gente? A gente prestar atenção, a gente estar atento, a gente se desligar um pouco do que está acontecendo lá fora para prestar atenção no que está acontecendo aqui dentro, tá? E vamos lá, eu já tô aqui com o tarô, vou pegar uma carta pra gente ter ideia de como vai ser a energia, pra eu canalizar uma mensagem aqui pra gente essa semana. E olha só, falando em semana de fim de Mercúrio retrógrado, a gente tem o quê? A gente tem a Torre, olha só. Eu sou muito fã dessa carta porque eu não acredito que nenhuma mudança aconteça sem que em algum momento da trajetória a Torre não se faça presente. A carta da Torre no tarô é uma carta que fala de mudança, da necessidade da gente desestruturar a velha forma, a velha maneira de fazer as coisas, de viver a vida, de pensar a vida para trazer formas novas. Sem a Torre, a gente não tem as aberturas necessárias para a gente jogar as novas sementes. É como se a terra se abrisse literalmente para a gente poder germinar novas árvores, novas plantas, novas flores no nosso jardim. A gente precisa dessas rachaduras que a Torre de alguma maneira traz para dentro da nossa vida para a gente fazer as coisas acontecerem. Isso não necessariamente significa eventos do lado de fora que trazem essa mudança. Em algumas ocasiões pode sim significar alguns eventos que alteram a plataforma externa das situações. Mas muitas vezes a Torre fala sobre insights que a gente tem, aquele clique, aquela chave que vira, sabe? Quando a gente finalmente tem, parece que um sinal interno, alguma coisa muda lá dentro e a gente começa a funcionar de uma forma diferente, ou a gente começa a funcionar da maneira como nós podemos funcionar. Porque às vezes o que acontece é que nós ficamos muito tempo em transe. A gente fica literalmente hipnotizado pelos acontecimentos externos e a gente não consegue incorporar, a gente não consegue encarnar a nossa força, a nossa sabedoria, a nossa energia, o nosso potencial de fazer as coisas acontecerem, né? E quando a gente acorda desse transe, a gente acorda dessa hipnose que aconteceu, a gente não precisa fazer nada. A gente simplesmente vai perceber que está ali, está na nossa mão, nosso potencial, nossa capacidade, aquilo que a gente quer fazer acontecer. E aí a gente sente essa energia da Torre também na nossa vida. A gente percebe que tudo ao nosso redor funciona de uma maneira diferente, não porque as coisas mudaram, não porque as pessoas começaram a facilitar as coisas pra gente, não é bem assim. A Torre, ela fala desse movimento interno em que a gente parece que percebe a dimensão real que nós temos. Isso é tão bonito quando acontece, gente, por isso que eu sou muito fã dessa carta. Porque quando ela aparece num jogo, ela mostra essas aberturas, esse movimento que areja, né, que traz ar, que traz novidade, que traz movimento, que traz novos insights, novas ideias, novos posicionamentos dentro da vida. Carta da Torre lembra a semana que tem muita energia em movimento. Como a gente está nesse finalzinho do Mercúrio retrógrado e nesses dias onde a dispersão vai estar um pouquinho mais acentuada, vale a gente caprichar um pouquinho mais na meditação. Essa semana lá no Instagram eu coloquei um post e lembrei o pessoal também lá nos stories da importância da gente respirar. Eu sei que a gente coloca isso no automático, ainda bem que tá ligado no automático, a gente não precisa pensar sobre isso, mas a gente quase nunca usa o recurso
de observar a respiração como uma forma da gente voltar para o nosso melhor, da gente voltar a nossa energia para aquilo que realmente é importante para a gente. E a respiração, gente, é um recurso sensacional para a gente, primeiro, perceber aonde está a nossa energia, aonde nós estamos, porque às vezes pela respiração você percebe que a gente está numa aceleração, a gente está num movimento tão acelerado que é impossível a gente conseguir fazer as coisas da maneira como a gente gostaria. Então a gente, observando a respiração, a gente já fica sabendo sobre a gente fica sabendo sobre as outras pessoas também, repara na respiração das outras pessoas. O quanto aquela pessoa consegue se encher de energia, de ar, para poder fazer alguma coisa, entregar alguma coisa. Muitas vezes a gente está numa batida aceleradíssima e a gente não consegue prestar atenção. A gente deixa, como eu falei, ligado lá no automático, e que bom que as coisas funcionam de uma maneira que a gente não precisa nem pensar nisso, mas dá para fazer de uma forma melhor. E a respiração é um exercício, observar a respiração, né? É um exercício importantíssimo. Então a minha dica já fica aqui pra gente respirar essa semana. Sentiu que tá acelerado, sentiu que a angústia começou a pegar, a tristeza, aquela falta de ânimo, para e coloca a tua respiração para beneficiar o seu movimento, para trazer esse arejamento, essa abertura que a carta da Torre sugere, né? Onde a gente vai poder plantar coisas diferentes. Às vezes a gente acorda de madrugada, né? A gente perde o sono, tá aí uma excelente opção. Fazer exercícios respiratórios, trabalhar a respiração consciente, observar o fluxo do ar dentro do nosso corpo, entrando e saindo, como que a gente relaxa, como que a nossa musculatura, a nossa mente, a nossa energia mesmo responde a isso. Aproveita os próximos dias então para respirar, colocar a casa em ordem através desse exercício de observação, se assim for necessário. E esteja presente, muito presente na tua vida, sempre, mas essa semana em especial. Lua minguante é uma lua que traz grandes oportunidades e aberturas. Semana que vem a gente vai falar mais um pouquinho sobre ela ainda, mas já fica nesse movimento aí de preparação para esse refazimento, esse momento de regeneração do ciclo, ok? É isso, galera. Olha, uma excelente semana. Vamos aproveitar a semana de Torre, semana sempre que traz muitas e boas novidades, ou pelo menos para quase todo mundo. Então vamos ficar atento para isso, viu? Aproveitem os próximos dias, cuidem de vocês, tragam benefícios para as outras pessoas com esse autocuidado e façam as coisas acontecerem da maneira que for possível. Semana que vem eu tô de volta falando mais um pouquinho com vocês sobre a energia dos arcanos. Fiquem bem. Boa semana. Namastê.